é que te contrata? Existe um perfil, assim, que mais te contrata para voar com pet? É muito interessante isso, porque a gente tem notado uma mudança de perfil de pessoas. Quando eu comecei a fazer esse trabalho há 2 anos, a grande maioria eram pessoas que estavam de mudança de país ou mudança de estados e que estava indo definitivamente para um outro lugar com o seu pet, né. Então, estavam sendo transferidos pelas empresas, estavam indo fazer um intercâmbio, mesmo que seja provisoriamente, mas por um período muito longo. Hoje em dia, vamos colocar aí de uns 6 a 8 meses para cá, aumentou bastante a procura de pessoas querendo viajar com seus pets a lazer. Então, ficar 15 dias na Europa ou 15 dias nos Estados Unidos, ou então ir passar, eu tive caso já de: vamos passar as festas em Gramado no final do ano e levar os seus cachorrinhos". Então, algumas pessoas já estão começando a querer fazer turismo pet friendly. Não. Fiquei te escutando falar, né, e fiquei pensando assim, a gente vive um período de muita conquista, de muita quebra de tabu, de preconceito, e às vezes tu fica confusa, né? Ah, ela já esteve por 30 dias em 3 períodos diferentes no Hospital São Lucas da PUC, 10 deles dentro de uma UTI, né? É uma cachorra que já voou 10 vezes a bordo, mas no meu condomínio eu não posso pegar o elevador social e no meu condomínio eu não posso entrar pela porta da frente porque pet não é permitido por uma norma condominial antiga, retrógrada, que precisa ser alterada. Então a gente vive uma dicotomia, né? Porque de um lado tu tem hotéis que são pet friendly, que querem ser pet friendly, mas aí de repente tu chega na companhia aérea, uma limitação sem tamanho, né? Então, meu Deus, realmente ser mãe de pet e colocar o pet na vida da gente como coloca, precisa de coragem. E que bom que tu existe para esclarecer e para ajudar as pessoas. Então, no começo é aquela pessoa que está mudando de país e palmas para as famílias que mudam de país e não abandonam seus pets. Tem uma coisa que me deixa louca, é isso. Pelo amor, né? Estão me mudando. Sim, e daí? Então não te muda, vai a nado, né? Arranja uma forma, mas não deixa o teu pet de fora da tua vida, que ele não é um objeto. Você sabe, Cris, que é muito interessante porque a grande maioria das pessoas que estão de mudança de país chegam para mim e falam: "Ana, eu faço da forma que for, nem que eu precise chegar em outro país", por exemplo, no caso da Europa, eu chego pela Alemanha, mas eu preciso chegar na Itália, que o meu lugar destino é a Itália, e eu vou pegar um carro e vou atravessar ali tudo para chegar no meu destino, se essa for a forma de eu levar o meu pet. Então tem essa preocupação de que não importa a forma que a pessoa vai chegar, ela quer que o pet vá junto e ela está disposta a fazer. Eu pago um assento extra, me fale o que eu preciso fazer para ele ir. E sempre o foco, e isso eu falo para todos os meus passageiros. O meu passageiro final, então, por exemplo, no seu caso, não é você minha passageira, é ela. É em torno da ela que a gente vai moldar a viagem, qual vai ser a melhor forma, qual vai ser a melhor companhia aérea, qual vai ser a melhor rota, porque tudo isso impacta em como vai ser a viagem, da forma que vai ser a viagem, quando vai ser a viagem, porque em que avião vai ser a viagem, porque não é qualquer companhia aérea, não é qualquer rota, não é qualquer avião que vai levar um pet. E agora, por que que a gente tem que contratar? Por que que a gente tem que te contratar, Ana? Porque agora a gente já contou as formas de voar, todo mundo já sabe o que que Sim. pode, o que não pode, quais são as formas, por que que eu tenho que te contratar? Primeiro porque eu sou muito legal. E tu é mãe do Boris, E do eu sou a do estagiário. Boris, meu estagiário, o meu pequeno bebê, um pequeno American Bully de 40 quilos, uma coisa pequena, e acha que é um Yorkshire de 1,5 quilo, mas não é. Eu entendo, eu acho que o fato de eu me colocar um pouco no lugar da pessoa que está viajando, a pessoa que vai viajar, eu faço da forma que seria se o Boris estivesse viajando. Eu quero que a pessoa, que o cachorrinho esteja da melhor forma possível. O que me importa é isso. Eh, e por que a contratação de uma empresa especializada?
no caso eu. Porque você precisa saber quais são as regras de entrada naquele país que você está indo, qual é a documentação que você precisa portar para ter aquilo. Quando que você precisa dar entrada na documentação, em quanto tempo você precisa ter aquela documentação, porque não é só a parte de transporte aéreo, é a parte da documentação sanitária também. E aí, qual que é a rota que você vai poder fazer, qual que é a aeronave que você vai poder pegar, qual que é o tamanho do assento da aeronave que você está viajando para saber se o seu pet vai servir ou não, qual que é o destino e se aquele destino aceita a entrada do seu pet, né? Tudo isso são inúmeros detalhes que é difícil saber porque a gente tem X variáveis, né? E a combinação de tudo isso então, por exemplo, o caso de uma pessoa que está de mudança de país, que está se preocupando com milhares de coisas, de detalhes, ter que se preocupar ainda com esse quebra-cabeça de viagem do pet, né? É essa forma, é facilitar economia de tempo, economia de dinheiro, porque se você faz alguma coisa errada, você perde, às vezes, o dinheiro da passagem ou o dinheiro que foi investido naquela documentação. Economia de risco, o risco de alguma coisa dar errado e você chegar no balcão do check-in e não conseguir viajar, ou até não conseguir até viajar, mas não conseguir voltar, né? Então, é gerenciamento de risco também da sua viagem. Muita gente tem contrato de trabalho que precisa estar lá em tal data para começar a trabalhar, ou vão começar as aulas naquela data específica e precisa estar lá. Imagina o risco dessa pessoa chegar e não embarcar, né? Além de todas as outras preocupações. Então, é um gerenciamento de risco, é uma forma de economia de tempo e é uma forma de economia realmente economia de monetária, porque se você faz alguma coisa errada, você perde dinheiro. Então, já que a gente está falando de economias e de dinheiro, dá uma ideia geral, assim, de quanto que custa. Eu sentei N variáveis, tá? Mas a partir de quanto é que custa transportar um cachorro no avião nas diferentes formas que existem? Cada forma tem o seu custo e a gente vai falar dos custos das companhias aéreas e não dos custos de serviço, porque isso também tem variações e acho que, dependendo de quando a pessoa estiver ouvindo o podcast ou vendo o podcast, isso pode ter tido alguma alteração. A gente faz sempre um disclaimer, né, que os valores podem alterar a qualquer momento. A carga viva, ela hoje em dia é a forma mais custosa, porque você precisa ter um despachante aduaneiro, você precisa ter um agente de carga. A passagem em si é bem mais cara. Então, você gasta hoje aí, por um cachorro, por exemplo, do porte da Ela, para uma mudança ou para os Estados Unidos ou para a Europa, você vai gastar em torno de 15 a 20 mil reais. Bah, Só o dela, né? Então, esse é o custo mais ou menos da carga viva. Fora, claro, a parte da documentação sanitária, que vai depender do país que você vai. e se o cachorro vai com excesso? Com excesso de bagagem, você tem algumas companhias aéreas que transportam. Então, além do valor da passagem da pessoa que está indo, você tem um custo que vai entre 250 até 500 dólares. A mais cara que tem aí hoje em dia no mercado são 500 dólares, né? Só a passagem do pet. Então, é mais barato do que... Muito mais barato. Uau. Muito mais barato. E o pet na cabine depende também da companhia aérea. A gente começa aí em valores de 100 dólares até 300 dólares. E para viagem nacional? Para viagem nacional, a gente tem na cabine tem as 200, 250 reais, dependendo da companhia aérea, e como excesso de bagagem, 850 reais. E hoje tu consegue comprar um assento para o cachorro? Você consegue comprar um assento extra para sua viagem, só que ele não pode ir no assento, ele vai no chão. Tá, mas se eu quiser hoje voar e quero comprar 2 assentos, porque eu não quero ficar apertada, eu posso? Mesmo não tendo passageiro, o passageiro sou eu 2 vezes? Sim, você pode comprar um extra seat. Você pode comprar um extra seat, você paga 2 passagens, né, no final das contas. Mas você compra um extra seat. E conforme o tamanho do cachorro, isso não é opcional, isso é fundamental. Eu fiz um voo com ela, que eu marquei bobeira, eu perdi o voo, e aí eu perdi, toda a organização tinha sido feita, que já tinha um assento extra. Meu Deus do céu, se aquele homem não tivesse trocado de lugar, eu não sei o que seria de nós. Porque é muito apertado. É muito apertado. É muito, é desumano. Não dá para transportar um cachorro na ela
do porte dela tem 18 quilos, é um porte médio para grande, não dá para transportar. E agora você imagina um Bernese de 50 quilos, já tá. Mas comprando assento do lado, mas ele não foi feliz. Ele não foi feliz. Não foi Deve ter sido muito difícil esse voo. Porque o voar, né? O voar é uma coisa complexa. Isso é uma coisa muito importante pra gente tocar no assunto, sabe, Cris? Porque assim, quando você tá pegando um voo, você vai pegar um voo, vai fazer uma viagem, você sente os efeitos. Você sente o efeito do avião, você sente o efeito da pressão. Você chega meio no destino, né? Então você faz uma viagem longa para os Estados Unidos, por exemplo, para Miami, são 8 horas e meia de voo, 8 horas e meia de voo. Você chega meio meia boca, uma dor de cabeça, já chega. Agora imagina para um cachorrinho que não está preparado para isso, né? É desgastante, é desgastante. Por isso que a gente precisa pensar muito bem para fazer a viagem. Ele precisa estar super bem de saúde, super bem. E isso eu sempre bato na tecla.